Com certeza você não assiste BBB assim como eu, mas conhece esse filho da puta chamado Pedro. Que porra de moleque do caralho, mano. Esse cara, ele conseguiu me irritar daqui de Serquilho SP, estando lá em Jurandir, RJ. Que ódio. Mano, esse moleque me irritou de várias maneiras diferentes, mano. E eu preciso mostrar pra vocês quem é o Pedro do BBB. Papo reto, é uma das piores personalidades que existem e que já existiram no BBB. Sem tirar os casos de assédio, que ele também assediou, então ele também tá junto nessa. Vambora, play! Em menos de uma semana de programa, Pedro já estava causando muita polêmica dentro da casa do Big Brother. Brigas com diversos participantes, atitudes questionáveis, comentários confusos e uma postura que não estava agradando ninguém. Até mesmo o público já estava incomodado com ele. Nesse domingo então, a situação chegou no ápice com Pedro desistindo do programa após ser acusado de assédio por Jordana. Esse será o assunto. Duas vezes, se eu não me engano, ele foi acusado de assédio 2 vezes. Mano, ele é casado e ele tem uma filha. Ele é casado e ele tem uma filha. E ele traiu a esposa dele 2 vezes em rede nacional. Vai tomar no cu. E uma dessas vezes, ele falou que ele precisava fazer isso, que ele não tava se segurando. Meu Deus. Meu Deus. Então, do vídeo de hoje. Detalhe. Ele já tinha traído ela antes, tá? Em outra ocasião, fora do BBB, em algum momento da vida dele. E ele fazia questão de falar isso toda hora, que ele já tinha traído a esposa dele e que a esposa dele é um ser iluminado, porque ela aceitou isso e decidiu voltar com ele por conta da família. Sempre esse papo de família, né? Vai tomar no cu, Pedro do BBB, filha da puta. Eu vou ficar quieto. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse aqui é o Planeta Novo e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o Pedro, o agora ex-participante do BBB 26. Ontem a gente fez um vídeo sobre ele, falando que ele já tava aprontando muito lá dentro do programa e que inclusive ele tinha questões aqui fora pra responder, que a ex dele tinha falado sobre uma série de coisas que ele tinha feito, né? Que inclusive tem esse vídeo aqui no canal que você pode assistir pra saber exatamente quem que é esse cara, de onde que ele veio, o que que ele tava fazendo antes de entrar no programa, né? Porque de fato ele parece ser uma pessoa bem fora da casinha, né? E nesse vídeo de hoje a gente vai falar mais sobre a saída dele e como isso aconteceu. Hoje eu tô aqui com o Will, o editor, por trás da câmera. Eu quero saber qual que é a meta de likes. Fala pessoal, o pessoal gostou muito do vídeo de ontem, então Gostou a gente mesmo. tá fazendo aqui uma parte 2 sobre atualizações, né? E a meta de like hoje, como o pessoal gostou, vai ser 14.500. 14.500 likes então, pra ajudar esse vídeo. E como Oi? o Will disse, falamos dele Ai, aqui meu Deus, no lagou. último vídeo e já temos Não! mais notícias sobre o Pedro. Puta que pariu, calma aí. Puta, velho. Pô, PC da Xuxa é isso mesmo, né, guys? Fazer o quê? Ah, não consigo nem fechar o bagulho. Fecha aí, doidão! Oh! Pronto, foi. Mano, deixa eu até ver aqui o outro vídeo. O participante mais louco do BBB. Eu acho que é bom a gente ver esse primeiro, né? Ou não? Esse aqui. Esse aqui ou esse aqui primeiro? Vamos ver a desistência dele e depois a gente vê esse aqui, tá? Ele apertou o botão de desistência e está fora do Big Brother. Isso aconteceu por volta das 20 horas Graças desse a domingo, Deus. após ele ser acusado de assédio por outra participante, a Jordana. No início que da pariu. noite, a Jordana contou a alguns participantes que Pedro tentou beijá-la na despensa. Ela disse, abre aspas, eu estava procurando um Babyliss. Aí o Pedro falou que na despensa devia ter mais um. Fui procurar. Ele entrou comigo no confessionário e tentou me beijar. Falei, você tá louco? O que tá fazendo? Ele falou, tô fazendo o que me deu vontade. Ela disse então que o Pedro pegou ela pelo pescoço Meu e tentou Deus! beijar ela. Disse também que estava nervosa, sem saber o que fazer. Ao ouvir o relato... Casado! Com filha! Em rede nacional! Mano, papo reto, esse cara ele entrou no BBB com a intenção de manchar a própria imagem. Não é possível. Não é possível que ele. Não é possível que ele tinha um plano. Esse cara tem um plano. Ele tem um plano. Não, definitivamente ele tem um plano. Não é possível que ele seja tão burro. Então o Breno questionou,
isso é assédio? E Jordana respondeu, claro, gente. Disse que estava tentando entender o que estava acontecendo, mas não é o tipo de pessoa que queria fazer daquilo uma ceninha, porque é uma coisa séria e uma coisa grave. Ou seja, ela passou por isso, entrou num momento de choque, de reflexão sobre o que tinha acontecido, tava tomando coragem de falar para as pessoas e ela sabia exatamente o que era. Por isso que ela não saiu gritando e falando, ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Que é aquela grande pergunta que muita gente faz, né? Uma pessoa que nunca foi assediada, uma pessoa que, né? Ela pode fazer essa pergunta. Por que a pessoa, quando tá sofrendo isso, não grita, não chama por alguém, se a pessoa tem como fazer isso? Porque o cara vai falar que ele é louca, entendeu? Vai falar que ela é histérica. Ela é louca, ela tá gritando, ela é maluca e tá acusando ele de coisa que não existe. Nesse momento, tem que tentar, é difícil, mas tem que tentar manter a calma, tá ligado? Senão o cara te acusa de loucura e tudo isso daí. No caso dela, ela tinha como fazer isso. Por que essa pessoa não pede socorro naquele momento? Muitas vezes a pessoa fica revendo a situação, fica querendo reconstruir a situação, pra falar a verdade, né? Porque a pessoa não queria ter passado por aquilo. Porque aquilo estraga um momento da vida da pessoa. Não é só o outro que está errado a partir de agora. Eu estou envolvido nisso, como vítima, e eu não quero ser vítima. Vamos ver aqui se tem alguma forma onde eu posso ler e isso aqui sendo só uma brincadeira, sabe? Tipo, muitas vezes a pessoa leva como uma brincadeira pra não perder alguém por perto da vida, por exemplo, né? E aqui, no caso, nem era uma pessoa próxima Assim, dela, né? Era uma pessoa que ela... Tem esse ponto de vista, mas eu ainda acho que as pessoas, elas evitam, né, falar sobre gritar e fazer escândalo, porque o cara vai falar, tá vendo, ó, ela é louca, tá gritando aí, falando coisa que não existe. Vocês vão acreditar nela, que não sei o que, não sei o que lá. Então, eu acho que as pessoas não é bom ficar gritando, né, não sei o que, embora seja uma situação difícil, porque o assediador, o cara que te assediou ou fez coisa pior, pode alegar que você é histérica, entendeu? Que você é louca. Isso, mano, acontece direto e as pessoas tendem a acreditar, tá? No cara que assedia, tendem a acreditar nela, velho. Ela tendo que conviver à força, que era o Pedro, e ela mesmo assim ficou ali pensando sobre aquilo, até que ela viu que de fato era um caso de assédio e foi contar pros outros. E inclusive, quem fala por primeiro sobre ser assédio, nem é ela, né? Os outros estão ouvindo e falam, isso não é assédio? Ela falou, é assédio. Então ela falou o seguinte, ele viu a merda que fez e eu saí da dispensa super sem graça. Só deu tempo de fazer uma mecha no cabelo, ele pegou e sentou atrás me olhando ali, me intimidando, pra ver como eu iria reagir. Ou seja, ela ainda sai de lá, vai fazer o negócio que ela queria com o tal Babyliss, né? Tava passando o cabelo e o cara sentou atrás dela e ficou olhando pra ela. Bem tipo, e aí, o que você vai fazer agora? Cara, tipo assim, é uma situação realmente que... não tem o que fazer, esse cara tinha que ser expulso do programa, a partir do momento que isso aconteceu, né? Lembrando também que antes disso, o Pedro... Pra mim tinha que juntar todo mundo nele, igual, tipo assim, pra juntar no Jack, entendeu? Em rede nacional, tinha que dar um... Vou ficar quieto, vou ficar quieto. Ficar quieto, tô esquecendo que eu posso atingir uma galera que... né, pode fazer. Eu vou ficar quieto. já tinha pegado uma roupa íntima da Jordana. Então o negócio é bem preocupante, né? E um vídeo que tá viralizando é que o Pedro tá falando sobre a Jordana. O cara cheira a e ele fala calcinha. que ele não quer ter afinidade com ela porque ela é muito parecida com a esposa dele. Prefiro que nem tenha afinidade. Eu acho ela, com todo respeito, né? Muito parecida com a minha esposa, sabia? Pô, cara, em 6 dias, o cara pegou uma roupa íntima dela, o cara falou que não podia estar perto porque era muito parecido com a esposa e agora tentou beijar a menina. Eu achei que era só um personagem meio maluquinho, só que, pô, dá cara pra ver tá que o fazendo negócio é mais speedrun profundo ali. Não, pra ele... ser preso, mano. Foi o que eu falei ontem. Speedrun. Aquelas coisas que a gente tava falando do jogo no vídeo de ontem, que eram só do jogo, ele podia ser um personagem maluquinho. Mas as coisas que estavam sendo faladas dele aqui fora do jogo, não eram de um maluquinho, sabe? Claro que tem que provar. Igual a gente falou, a gente tem duas versões, né? A gente tem uma versão da assessoria dele, que tá se posicionando por ele, porque ele mesmo não podia responder por si, porque tava lá dentro. E a versão dela, que tava contando as situações. Agora... ele cometeu algo na frente das câmeras. Agora vai ser diferente. Agora Tanto ele se que fudeu. todo mundo ouvindo o que ela falou, vai até o confessionário, denuncia ele. E outra coisa, agora que ele assediou uma pessoa em rede nacional pra todo mundo ver, né? As outras pessoas que tinham sido assediadas fora do programa, que ainda estavam em dúvida se era verdade, se não era, nossa, agora vai decretar que é verdade. Se o cara fez isso em rede nacional, os caras, não, então realmente ele pode ter feito isso. Pá! Nossa, agora ele se fudeu, mano. Merecido, tem que se fuder mesmo. Então o que aconteceu? Então a Jordana foi até o confessionário, depois o pessoal apoia ela foi lá, denunciou ele. Minutos depois o Pedro tentou apertar o botão de desistência, mas o botão tava vermelho. Ele não poderia tocar naquela hora. E aí quem... Meu Deus, Michael Jackson! Eu tenho um Funko do Michael Jackson muito insano. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, nada a ver com o vídeo, mas eu quero mostrar. Pega o Funko do Bad. Os Bad. Os Bad. Olha esse Funko, mano. Olha isso aqui. Olha esse Funko, irmão.
Foda, né? Pega! Pega! Mé! Mé! Vamos continuar aí que eu me distraí. Quem tava assistindo ao vivo começou a falar, putz, a Globo vai, né, vai expulsar ele, não vai deixar ele desistir pra expulsar ele. O Pedro então ficou muito nervoso, porque provavelmente ele também pensou isso, e ele começou a andar de um lado pro outro dentro da casa. A Ana Paula, que tinha, né, começado toda a situação, foi a primeira a perceber quem era o Pedro, percebeu que ele não tava bem e perguntou, né, o que tinha acontecido, e ele respondeu, o que não devia ter acontecido. Outra conversa que ele teve foi com o Paulo, né, o Pedro disse, fudeu. Aí o Paulo disse, não tem nada pra falar, não? Tipo assim, é claramente aquele toque de amigo, de brother mesmo, tipo assim, Sim. mano, você tá falando, olhando pela sua ótica, mas você fez merda com os outros, você não quer ir lá pedir desculpa? É meio que isso que o Paulo falou pra ele, sabe? Você, certeza que é isso que você tem pra falar? Fudeu? Tá ligado? E o Pedro disse, tem um monte de coisa pra falar, só faço cagada atrás de cagada. E o Paulo então respondeu, você sabe que tem câmera aqui dentro, na despensa, né? Jogando outra pra ele, né? E logo depois dessa nossa, gente quando faz merda desse tipinho, porque eu vou falar assim, tá? Desse tipinho, sempre tende a pagar de coitado. É o tal do adulto de mais de 20 anos, coitadinho. Ai, tadinho. Ele só faz merda, gente. Ele não sabe se conter. Ele tem que assediar mulheres, porque ele não se contém. Ele só faz merda. Ai, meu Deus. conversa que eles tiveram, o botão de desistência ficou verde e liberou para que o Pedro pudesse apertar e sair, né, sem ser expulso. Então o Pedro, sem falar nada, apertou o botão e deixou o programa, né? E o negócio que eu falei da pessoa que é vítima de assédio ou de algo do tipo, né, foi narrado até pela própria Jordana, porque ela disse que o sonho dela era entrar no Big Brother e agora toda vez que alguém falar de Big Brother vai ter essa situação, sabe? Tipo, vou falar, Jordana, você é do Big Brother 26, né? Teve aquele lance lá com o Pedro, onde Sim, você ela foi vai ter que ficar assediado, ou seja, revivendo isso várias vezes. É uma mancha na história que ela tanto sonhou pra ela. Então, pra ela, ficou como um trauma. Outra coisa é que os próprios participantes questionaram o fato da direção da Globo ter liberado o botão de desistência, já que era pra ele ser humilhado e expulso, até porque ontem era domingo. Domingo à noite, Big Brother é tipo uma audiência assim inacreditável. Vocês não fazem ideia do quanto as marcas pagam pra estar ali, porque a gente tá falando de 80, 100 milhões de pessoas assistindo a mesma caixinha, o mesmo programa. Então imagina se esse cara é expulso ao vivo. Dentro do horário nobre. Dentro do horário mais nobre da semana, com o momento mais hype do programa, mais hype do ano. Literalmente ele tá em um dos momentos de maior audiência desse ano inteiro. Então eu acho que a Globo discutiu muito isso lá dentro, com pessoas vendo qual que era a contenção, como conter aquele problema, né? Não espalhar ainda mais. E aí decidiram, bom, deixa o cara sair aqui, vamos ver o que a gente faz. E a repercussão não foi somente dentro do game ou dentro da Globo, né? Teve repercussão direta fora da casa também. Isso porque a esposa dele, que tá grávida de um filho dele, que vai ter uma filha agora em março. Mano, ela tá grávida. E o cara traiu a mina grávida. Cara, não, esse cara, ai, eu queria falar tanta coisa que vocês não têm ideia do tanto de coisa, mas eu acho que vocês estão me entendendo, né? O que eu queria falar, acho que vocês estão entendendo o que eu quero transparecer pra vocês, né? Acho que eu não preciso falar, acho que vocês entenderam. Isso deixou de seguir ele no Instagram, tá ligado? E ela já tinha feito um vídeo falando o seguinte, eu até não coloquei no último vídeo, mas ela tinha feito um vídeo falando, olha, eu esqueci a traição, mas pelo jeito ele não, porque ele vive falando sobre isso. Vamos ver no que vai dar. Mas ela já tinha falado de um jeito que parecia que ela tava muito brava. Isso aqui agora realmente... Mas, ó, sinceramente, eu vou falar algo pra vocês assim. Eu não sei qual é o contexto dessa traição. Eu não sei se ele traiu ela enquanto ela tava grávida e ela perdoou porque ela tava grávida. Ou se ele traiu ela antes de estar grávida. Se traiu enquanto ela estava grávida, eu entendo ela querer prosseguir. Ser mãe solo, eu acho que é um dos maiores pesadelos que existem. Você ser mãe solo. Eu falo isso porque eu vim de uma família em que minha mãe era solo, né? Ela passou por muitos problemas. Eu não falo com a minha mãe, a gente é distante, pá. Depois eu fui pra casa do meu pai depois de um pouco mais velho. Mas eu entendo a pessoa querer estar com o cara mesmo que ele seja um filho da puta. Porque, mano, ser mãe solo deve ser um dos maiores pesadelos que existe. Imagina, você se manter sozinha já é muito difícil. Imagina você se manter sozinha e ter que manter uma outra criança, que é muito caro, mano. É muito caro. É muito caro. Você não viveu em um orfanato? Guys, eu não sou órfão, tá? Já falei aqui pra vocês. Um dia eu vou contar essa história pra vocês. Não sai daqui essa história, tá? Porque eu prometi que eu vou contar no canal do Silva. Mas um dia eu vou contar essa história. Mas é uma história muito extensa, muito longa, com muitas camadas. Mas se traiu antes,
dessa gravidez, aí eu não consigo entender ela ter ficado com o cara ainda. Aí eu vou ter que ser ignorante. Eu vou ter que ser ignorante. Você estar com um cara, mesmo que você não esteja grávida, se você não estiver grávida, você continuar com um cara que te traiu, irmã, sai dessa vida. Se você não depende do cara, você não tá grávida, mesmo que você estiver e você tem condição... Ó, se o cara te traiu e você puder largar ele, larga, mano. Larga. Na primeira oportunidade, larga. Pra um cara vir de uma traição, pra uma agressão, é papum. Pra um cara vir de uma traição, pra uma possessão tóxica, é papum. Entendeu? Larga essa vida, mano. Larga. Parece que pode ser até o fim dos dois. O perfil do Pedro no Twitter, usado por ADMs, né, pela assessoria dele, também condenou o que ele fez. Olha só o que eles postaram. Que ele se resolva aqui fora com as consequências da merda que fez. Que a esposa dele abra os olhos. Pelo pouco que tive contato, ela é a verdadeira vítima de toda essa situação. Meu Deus, a própria assessoria dele. Que olha ele isso, resolva aqui olha fora as isso. consequências da merda que fez, cara. Olha Cara, isso. e continua, tá? Porque uma das ADMs que tava ali no perfil, que tava cuidando, postou o seguinte: nós estávamos fazendo nosso trabalho, mas essa situação passou de todos os limites possíveis. Não concordo e nem vou concordar. Isso que aconteceu é imperdoável. Ela fez isso, foi lá e fixou no post do Pedro, com o perfil do Pedro. Então tem do nada lá, tipo, o comentário dela falando, ó, a gente aqui é ADM, mas a gente não concorda mais com ele, estamos saindo fora. E aí a gente teve, então, a primeira posição da Globo, porque o cerco tava fechando. O Tadeu entrou ao vivo, depois do Domingão do Hulk, e comunicou a saída do Pedro, mas sem contar o motivo. Ele disse apenas que todos os detalhes seriam revelados na edição do programa nesse domingo. No programa, então, mostra claramente o Pedro se aproximando da Jordana, numa área onde a câmera pega menos. Então é difícil entender, de fato, exatamente o que aconteceu. Só que dá pra ver ele colocando as mãos dela, e fazendo exatamente o que ela falou. Depois do programa E mostra dá pra ver ela lutando contra, ó. Então é difícil entender. Dá pra ver ela lutando e o cara tentando Mano, vocês têm noção do quanto deve ser desesperador? Homens, não façam isso mesmo que você não tenha más intenções. Pelo amor de Deus, tudo é baseado na conversa. Essa ideia de filme que vocês inventam aí de... Ai, dar um beijo do nada, não existe. Vocês têm que conversar com a pessoa antes, tá? Não inventa de fazer isso com a pessoa. A não ser que, pô, situações específicas. Mas imagina o desespero que é você ver um homem vindo na sua direção num quarto fechado, em que nem a câmera pega, te forçar um beijo. Cara, deve ser desesperador um bagulho desse, de mano. fato, exatamente o que aconteceu. Só que dá pra ver ele colocando as mãos dela e fazendo exatamente o que ela falou. Depois do programa mostra o próprio Pedro falando logo após a desistência, contando os motivos de ter feito o que fez. Ele fala o seguinte: eu tava há dias querendo me segurar pra não cobiçar as meninas. A Jordana, principalmente porque é parecida com minha esposa. Segurar. Hoje eu acabei caindo nisso. Olhei pra ela, cobicei ela, desejei ela e achei que ela tinha dado moral e sido recíproca. A gente chegou na... Vou falar, cristão, tá? Cristão. Não tô falando nada. Só tô falando o quê? Não tô falando nada, não vou falar nada. dispensa e tentei beijar ela. Não era isso que ela queria. Eu acho que se alguém tinha alguma dúvida se ele tinha feito ou não, né? Ele mesmo esclareceu isso ali. Assumiu né? mesmo. Assumiu essa parte aí. Então, cara, doideira demais, porque... O cara ontem fala ainda como tinha se uma fosse vibe um animal a gente agindo não por sabe instinto. se esse cara vai conseguir Exatamente. contornar a situação, se o que estão falando é real ou não. Mas agora, tipo, em menos de 24 horas, o cara meio que, né? Ele nem provou sabe que da sua vamos ver se existência. sobrevive. Não, vou ficar Realmente, quieto, é um vou ficar cara quieto, vou ficar fora quieto. da casinha, né? Big Brother, cara, nos últimos anos tem tido muitos casos assim, né? De pessoas que vão pra lá e que ficam totalmente fora da casinha. Eu vi até um cara postando um negócio sobre o futuro. Ele falou, ó, daqui 50 anos não vai ter mais Big Brother, né? Quando não tiver mais Big Brother, eles vão olhar pra época que tinha Big Brother e vão falar, cara, vocês estão ligados que no início do século tinha um programa em que eles colocavam pessoas dentro de uma casa, criavam provas pra essas pessoas ficarem malucas, criavam dinâmicas pra essas pessoas ficarem malucas e iam votando em quem ia ser eliminado ou não e no final davam um dinheiro pra quem ganhasse. Tipo assim, é um negócio meio que vibe Absurdo. é a parte da morte, né? Tipo, Sim. Pior que sim. tanto que o Big Brother, ele parte Eu do... acho que rola uma morte cerebral, mano. A pessoa fica louca, velho. Você é privado da vida, mano, durante meses. Pra se pá, você nem ganhar o bagulho ainda, Zô. livro que ele fala sobre isso, sabe? De um cara que controla a mente de pessoas e tudo mais. O Big Brother é esse cara. No caso, o Big Brother é o Tadeu, né? O Tadeu é o Big Brother. Porque ele é o cara que fala pela TV com eles, ele só vem pela TV, ele só vem um Battle quando o Tadeu Royale, quer, eles mano. só obedecem o Tadeu, se não obedecerem são expulsos. Então o Tadeu meio que é o deus daquele jogo. Esse é o rolê do Big Brother. Então no futuro a galera vai ver isso e vai falar, caralho, que bagulho maluco. E parando pra pensar, a audiência tá diretamente ligada
ao quão malucos são os participantes. Então, na hora de escolher os participantes, provavelmente tem uma conversa. Esse cara é maluco o suficiente? E aí, nisso, uma hora ou outra, eles acabam pegando alguém que é maluco de verdade. Não só que sabe jogar o jogo, mas que é maluco mesmo. Sim. E eu acho que é o caso do Pedro. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham curtido. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e comenta pra gente um outro tema que você queira ver por aqui. Tamo junto, valeu, é nóis. Nossa, mano, é assim, Oh, meu... Cara, é muito triste essa situação, mas assim, sinceramente, eu já esperava, tá? Ah, e uma hora ou outra esse tipo de coisa acontece, uma hora ou outra aparece um filho da puta pra fazer merda. E assim, o BBB é isso mesmo, não tem muito o que fazer. Ah, é triste, mano. É triste. Não vou falar que é triste pelo cara, tá? Triste pela vítima, triste que exista um programa desse. É bom que haja um programa desse, porque expõe as piores personalidades da internet. E se a pessoa tiver que ser expulsa da vida, vai ser expulsa ali mesmo. Mas é triste, né, mano? Fazer o quê? E é isso. Ótimo vídeo. Tamo junto.